Então, o título da minha exposição, História Natural das Cidades. Vocês vão ver por que tem esse nome. Mas, basicamente, eu vou falar muito, embora, como o José Guilherme tenha dito, eu venha da filosofia, né, trabalho com filosofia, eu vou falar muito das cidades a partir de uma perspectiva talvez um pouco inusitada, que é a da biologia e de outras e da literatura, né? Então, enfim. Bom, então o meu ponto de partida na exposição é um truísmo, uma afirmação óbvia. Toda cidade tem uma história. Bom, vocês como estudantes de arquitetura já devem ter se dado conta disso, né? Mais do que isso, uma cidade é, por definição, o resultado, né, de uma série de processos que acontecem no tempo e que, nesse sentido, são históricos, então, é um sentido elementar, né? Por isso, a compreensão da morfologia desse objeto imenso e de difícil apreensão, que é a cidade, passa necessariamente, em alguma medida, pela determinação, né, das variantes históricas que o constituíram no tempo. Então, eu estou sempre pensando na cidade, uma cidade grande, né? É isso que eu tenho na cabeça quando eu digo cidade aqui. Então, essa ideia pode parecer evidente e o caráter histórico da cidade salta aos olhos de qualquer um que se dê o trabalho, né, de percorrê-las e observá-las com o mínimo de atenção. Muito bem. No entanto, e aí é que começa a ficar interessante o problema, o assunto, né? Também a ideia de que a cidade teria uma história é ela mesma histórica, isto é, passou a ser concebida em determinado momento, no século XIX, em certos lugares, não por acaso os grandes centros urbanos da Europa, por pessoas que pensaram que essa ideia, né, de que a cidade ela tem uma história, seria relevante. Isso quer dizer que, na minha hipótese de trabalho, ela é uma hipótese sustentada, até certo ponto, por alguma bibliografia. Embora todas as cidades elas tenham, por definição, uma história, né, isso pareça uma verdade evidente para nós, o fato é que essa historicização do objeto cidade se deu apenas no século XIX. E o que me parece surpreendente é que quem teve essa ideia de que as cidades são objetos históricos não foram os arquitetos, os engenheiros, os urbanistas. Eu nem sei se essas profissões, né, exceto pela engenharia, existiam nessa época como hoje nós a conhecemos. E tampouco foram os filósofos os primeiros a pensar que as cidades teriam uma história, né? E os filósofos, vocês devem saber, eles são pródigos, né, especialistas em pensar e inventar ideias que jamais passariam pela cabeça das outras pessoas, né? Mas não foram eles que inventaram essa. Foram os romancistas, né, que deram à cidade uma identidade histórica. Ou seja, a cidade passou a ter uma história no romance, que é um gênero que surge justamente no século XIX. É um gênero de literatura que aparece no século XIX. E o que é mais inusitado, não é? Os romancistas, os autores, eles tiveram essa ideia de que a cidade teria uma história inspirados em uma ciência, a biologia, né, que graças a certos avanços importantes, né, realizados ao longo do século XVIII, entrou na moda por uma conjunção de fatores que eu vou examinar aqui, bem na época da Revolução Francesa, 1789. Então, a gente lembra de 1789 como o ano, quer dizer, lembra, da Revolução Francesa e, na verdade, também é o ano em que a biologia se tornou uma espécie de mania internacional na Europa. Portanto, eu não falarei aqui de urbanismo, ainda bem, né, porque eu não entendo nada desse assunto, nem tampouco das cidades, também não é um assunto, né? O José Guilherme disse que eu poderia fazer o que eu quisesse, então eu escolhi, né? Mas apenas de como as cidades passaram a ser consideradas o que elas de fato são, ou seja, produtos de processos materiais que se desenrolam na sucessão do tempo e imprimem certas marcas no espaço. Bom, e aí, justamente, a biologia ela é importante porque a ideia do tempo é uma ideia que surge na biologia.
Vocês vão dizer, mas o tempo nunca existiu. Sempre existiu, mas nunca foi pensado. Bom, e aí, é claro, me parece interessante também, porque essa questão do tempo, né, ela é um pouco... embora ela tenha se tornado óbvia, como eu disse, para os historiadores da cidade no século XX, por exemplo, né, o fato é que a cidade sempre foi vista como um objeto que se constitui no espaço, né, e em detrimento do tempo. Tanto me parece ser assim que, mesmo no modo como nós olhamos para a cidade, por mais que nós tenhamos hoje uma visada histórica sobre ela, costuma-se privilegiar o aspecto espacial, né? Mesmo na intervenção na cidade, o tempo ele costuma ser tratado como uma espécie de fator irritante, uma circunstância da qual nós temos que nos livrar. Então, seja se nós pensarmos no planejamento que é necessário para a execução de uma obra, seja no fato de que a intervenção urbana ela, invariavelmente envolve a destruição do que foi construído no passado, né? E aí, é claro, essa destruição ela sempre é uma destruição controversa, polêmica, né? Mas vejam, eu não sei qual é a opinião de vocês, professores e estudantes que aqui se encontram, mas eu costumo sempre ouvir queixas, né, com relação ao fato de que as cidades brasileiras, por exemplo, elas são mal preservadas, o patrimônio histórico é negligenciado, etc. e tal, etc. e tal. Mas vejam, a par dessas queixas, seria preciso pensar, né, que os inimigos das instituições de conservação do patrimônio, então, vamos pensar nos adversários do Compresp e do Condefat, muitas vezes são os próprios conselheiros. Vocês me desculpem a irreverência. Eles se assemelham, em certo sentido, a um grupo de pessoas que nós nunca pensaríamos em aproximar deles. Eu me refiro especificamente às turbas dos revolucionários franceses que, a partir de 1789, saíram por Paris, literalmente destruindo a cidade e reconfigurando o seu espaço público para as exigências de uma nova ordem política, sem nenhuma consideração pelo valor histórico do patrimônio, e, portanto, privilegiando, antes de tudo, a projeção espacial, né, da cidade. Ora, mesmo a elogiada reurbanização de Paris pelo barão de Haussmann, né, promovida quase 100 anos depois da Revolução, se eu não me engano, ela é, sobretudo, uma tentativa de ignorar, né, os eventos históricos que se desenrolaram naquela cidade durante o século XIX e propor uma cidade quase que atemporal, né? E o irônico nisso é que hoje essa cidade, Paris, é visitada justamente por ser uma linda cidade feita no século XIX para evitar eventos históricos revolucionários, de caráter revolucionário. Então, ela se tornou, essa reforma, ela mesma um objeto histórico. Ora, a minha intenção é lançar alguma luz, né, sobre essa dinâmica que eu estou identificando na história das cidades, ou no caráter histórico da cidade, que seria uma dinâmica de destruição e criação, né, uma espécie de pano de fundo da história das cidades. A partir de um esquema conceitual mais geral, herdado da biologia e da literatura, que seja capaz de inseri-la, né, a cidade, no plano da capacidade de intervenção técnica no mundo que é própria dos seres humanos. Então, é disso que eu vou falar um pouco aqui. Bom, meu ponto de partida para encontrar um elo entre a história das cidades e a história da natureza foi justamente um hábito que eu tenho, um hábito pessoal, de frequentar essas instituições a que se dá o pomposo nome de Museu de História Natural. Não sei se vocês já foram a algum. São instituições, são lugares interessantes, inusitados. É verdade que esse gênero de museus de história natural, não desfruta de muito prestígio entre nós. Existem alguns com esse nome espalhados pelo Brasil. Então, por exemplo, o Museu de História Natural importante é o Museu da Federal de Minas Gerais. E outras instituições que, embora não tenham essa alcunha, são de fato museus de história natural, como o Museu de Zoologia da USP,
aqui em São Paulo, e o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Então, vocês que estudam na Escola da Cidade, se quiserem conhecer o Museu de Zoologia da USP, só precisam se dirigir ao ponto de ônibus ali na Praça da República e pegar o ônibus elétrico 4113, Gentil de Moura. Você desce na Avenida Nazaré, atravessa a avenida, você está no Museu de História Natural da USP, gratuito. Então, é um exercício interessante, é uma linha interessante. Você conhece essa linha? É boa, ela sai daqui e vai para o Ipiranga. Então, você vai vendo São Paulo de um jeito diferente. Bom, esses museus, não é? Eles, com poucas exceções, eles se encontram num estado bastante precário, não é? Então, eles são prédios antigos, geralmente o acervo que tem ali é um acervo escasso, não é? E mantido graças aos esforços dos pesquisadores que trabalham com esse acervo. Então, digamos assim, se dependesse do poder público, esses lugares não existiriam. E isso por uma razão bem precisa, que deve ser dita aqui, porque justamente o Museu de História Natural ele é uma instituição de pesquisa e de formação, ou seja, ele desenvolve conhecimento e ele divulga esse conhecimento. E como vocês já devem ter percebido, o nosso país é um país onde esse tipo de circulação de informação de qualidade é muito mal vista, como sendo uma informação que ou é inútil ou é nociva. Então, o Museu de História Natural ele não viceja no Brasil. Mas o fato é que, apesar de todos os entraves e dificuldades, não é? Se vocês visitarem esses museus, vocês vão ver que lá vocês encontram não só os monumentos esperados, ou seja, os esqueletos de animais, esqueletos fósseis, né? Reproduções, ou então animais que passaram por aquele processo de taxidermia, né? Como também vocês encontram informações, existem ali nesses museus, informações sobre esses animais, sobre esses seres, né, que uma vez agraciaram a face do globo com a sua existência. Ora, essas informações, elas vêm sempre acompanhadas do nome da pessoa que encontrou aquele objeto no mundo natural. Um fóssil, ele é sempre encontrado. E mais, essa pessoa que encontrou esse objeto, geralmente, como é um biólogo ou um arqueólogo, alguma coisa assim, tem uma profissão desse estilo, ela também foi responsável por inventar um nome e consignar um lugar a esse espécie. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, eu penso nisso sempre. Os seres naturais, eles não têm um lugar fixo na natureza, tá certo? A natureza, ela não é uma sala de aula, por exemplo. Vocês têm uma lista de chamada aí, onde cada um tem... Eu estava vendo as listas aqui, né? Cada um de vocês tem um lugar fixo. Mas qual é o critério de estabelecimento desse lugar fixo na lista de chamada? É justamente a ordem alfabética. Ora, no século XVIII, no século XVII, no século XIX, quer dizer, num passado não tão distante, foi inventada uma ciência de nomeação dos seres vivos. Porque assim como o professor não adivinha o nome de vocês, só olhando para a cara de vocês, então eu estou olhando aqui para o rosto de vocês, não sei o nome de ninguém, fora o Zé Guilherme, a Manuela, que tem o nome da minha filha, então eu guardei, e a Joana, né? Então, fora essas pessoas, eu não conheço o nome de quem são vocês. Acontece que os seres naturais, eles, diferentemente dos alunos da Escola da Cidade, eles não dão o nome que eles têm para o naturalista. Isso significa que o naturalista tem que inventar esse nome. Acontece que esse nome não é inventado assim como o nome de vocês ou o meu nome foi inventado. Ele é inventado com vistas, de modo que esse ser que acabou de ser encontrado, e está sendo descoberto na natureza, ele tenha um lugar com relação aos demais seres naturais, conhecidos. Isso significa que o sistema de classificação das espécies, na taxonomia, que é essa ciência, é um sistema lógico. Quer dizer,
toda espécie, todo indivíduo pertence a uma espécie, toda espécie tem um lugar em relação às demais espécies do mundo natural. Isso quer dizer que quem encontra e dá nome a um ser até então desconhecido é obrigado a classificá-lo num quadro, não é? Que é esse quadro dos seres naturais, tal como ele vem sendo consolidado ao longo do tempo. Então vejam, fazer a taxonomia dos seres vivos é um exercício quase que gramatical, certo? Com a seguinte diferença: numa língua, as palavras elas vão sendo inventadas ao longo do tempo e você é obrigado um pouco a acumular uma palavra junto às outras quando elas surgem. É um pouco arbitrário, né? Enquanto que na natureza existe a crença por parte do cientista de que todos os seres de fato compõem um sistema. Ora, vejam, isso que a gente vê lá nos museus de história natural é uma coisa que foi sendo feita a partir do século XVII e teve o seu auge no século XVIII com um naturalista sueco chamado Linneu, que chegou a ponto, não é, de identificar qual seria... Bom, o problema do Linneu eram as plantas, era o reino vegetal. Então, o Linneu ele identificou uma característica distintiva a partir da qual ele conseguiria classificar todas as espécies de vegetais. Essa característica é o órgão sexual, o estame da planta. Certo? Bom, com isso, o que ele fez? O que ele mesmo chamou de um quadro da natureza. Bom, quando você submete o mundo natural a um quadro, você tem uma solução e você cria um problema. A solução qual é? É essa a qual já me referi. Quer dizer, o quadro do naturalista, ele é capaz de abranger todos os seres existentes no mundo natural, inclusive aqueles que ainda não são conhecidos. Por quê? Porque você sabe que todos os que vierem a ser conhecidos serão acomodados pelo critério de classificação junto aos pré-existentes. Agora, então, você tem essa nitidez da representação do mundo natural. Mas, ao mesmo tempo, no mundo do Linneu, não é? O que está faltando é justamente a ideia da natureza como um processo. Isso quer dizer que a natureza, quando ela é submetida a uma taxonomia, a uma classificação lógica, ela deixa de ter uma temporalidade. E é disso mesmo que se trata. Até o século XVIII, até 1790, por aí, o mundo natural era visto como um mundo estático. Bom, isso é absurdo, né? A gente vê que as coisas mudam na natureza. Bom, a crença que se tinha era uma crença científica, respaldada pela experiência, né, pelos conceitos que as pessoas inventaram na época, era a de que essa mudança que ocorre na natureza é a renovação do mesmo, quer dizer, é a reiteração do que já existe. É a confirmação de uma ordem que desde sempre esteve aí. Aí não importa se é uma ordem que foi criada por Deus ou ela é eterna e ninguém criou, mas ela sempre esteve aí. Então, os seres vivos, eles sempre existiram, e eles sempre existiram mais ou menos do modo como eles existem hoje. Essa ideia, ela começou a ser subvertida no final do século XVIII, né, justamente quando os naturalistas passaram a estudar, não a história dos seres vivos, mas a história dos seres, ou seja, da natureza mineral. Então é estranho também isso, porque quando a gente olha para o mundo natural, então vocês que são futuros arquitetos ou, sei lá, que vão trabalhar com arquitetura, sabem, por exemplo, que numa matéria como resistência de materiais, vocês estão lidando com a matéria tem esse nome, não chama resistência de seres orgânicos, chama resistência de materiais. Os materiais são inorgânicos e, portanto, eles se prestam, não é, a ser trabalhados de um determinado modo, de uma determinada maneira, porque, entre outras coisas, porque eles não reagem. Então, é claro que você consegue lidar com o concreto, porque o concreto ele é passivo em relação às suas intenções.
né? E assim por diante, o metal, enfim, qualquer material que vocês pensem. Ora, mas foi justamente analisando, né, a estrutura mineral do solo que os naturalistas, dessa vez naturalistas franceses, perceberam o quê? Justamente que a natureza ela tem um tempo e ela é um mundo em constante transformação, ela é processual. Como é que eles chegaram nisso? Porque quando você examina o solo, você percebe que ele é composto por camadas. É uma ideia trivial. Essas camadas, elas sugerem, não é, uma superposição. E a superposição sugere justamente um processo temporal de acumulação de diferentes materiais. Como essas camadas elas têm estratos homogêneos, você pensa que elas foram formadas em momentos diferentes em que o predomínio de um acúmulo de um determinado material se deu em detrimento de outros materiais, e que, portanto, fenômenos diferentes provocaram o acúmulo desse material. Terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, tremores de terra, enfim, todo esse tipo de coisa. Então, no final do século XVIII, é justamente do terreno da geologia que vem a notícia de que o quadro da natureza ele é enganosamente estático, porque, na verdade, então, se os elementos minerais eles indicam que a Terra tem uma história, isso significa que os seres vivos eles devem ter surgido dentro dessa história em algum momento, e eles devem ter se firmado, tais como nós os conhecemos, num outro momento propício, né, ao desenvolvimento da vida. Bom, essa ideia é uma ideia totalmente revolucionária, não é? Porque ela vai permitir a ramificação do estudo na natureza em dois gêneros complementares. Por um lado, nós temos a ideia de que a natureza tomada, então o globo terrestre, ele foi formado junto com o sistema solar, etc. e tal, o universo, né, através de um processo que levou milhares, milhões de anos para ser consolidado, né, e, portanto, isso significa que existe um tempo da natureza que é um tempo que se dá à revelia dos seres vivos, e, ao mesmo tempo, concomitantemente a esse estudo do tempo geológico, vai surgir o estudo do tempo orgânico, que é o tempo dos seres vivos. Ora, vocês já devem ter percebido que esse tempo ele não coincide com o tempo geológico. A vida de cada indivíduo, não importa de qual espécie seja, transcorre, não é, num período de tempo em que os processos geológicos eles praticamente não se alteram. Certo? Então, nós nascemos, vivemos e morremos, e a Terra ela continua funcionando, operando do mesmo jeito como ela sempre operou. Aí alguém vai dizer, não, mas nós não estamos no antropoceno e tudo mudou, etc. e tal. Bom, essa é uma hipótese de que tudo esteja mudando. Qual é a dificuldade da hipótese? É justamente o problema da escala. Não é? Porque nós não temos como saber se o tempo geológico, qual é a expansão do tempo geológico, não é? Porque o nosso tempo ele é sempre um tempo de perspectiva limitada. É o tempo da espécie. Tempo da vida. E a vida é efêmera em relação à natureza inanimada. Não é? As pessoas passam, os prédios continuam. Salvo operações como aquelas às quais você se referiu lá na antiga Cracolândia. Bom, então vejam, a biologia ela vai se constituir como uma ciência no momento em que você deixar de considerar os seres vivos como fazendo parte de espécies fixas e entendendo que os seres vivos eles são o resultado de processos. Não é? Processos de geração, de reprodução, de manutenção da espécie e de modificação da espécie. Então, esses processos eles têm um ritmo próprio. O ritmo da vida não coincide, da vida orgânica, não coincide com o ritmo da natureza em geral, tomada globalmente, não é? E é óbvio que cada espécie tem um ritmo próprio. Então, não só a temporalidade surge, como ela surge em diversos planos, não é? Que vão se entrecruzar, é claro.
Porque é evidente que a natureza, se nós tomarmos a palavra a sério, ela não é escalonada, não é? Ela é um sistema de interações. Ora, então, tudo isso vocês vão descobrir se frequentarem o Museu de Zoologia da USP, o Museu Nacional no Rio, o Instituto Butantan, os nossos pseudo-museus de história natural. Vejam, e é claro que essa história toda, ela culmina, não é, justamente na publicação, em 1859, da Origem das Espécies, que nada mais é que um grande romance, né, de como as espécies, elas são, longe de serem entidades fixas, são seres formados por populações de indivíduos em constante interação entre si e com o meio e, portanto, em constante transformação. O mecanismo da transformação para o Darwin é o da evolução por adaptação. A adaptação ela acontece quando uma população qualquer de espécies se vê num meio em que um certo número de indivíduos é capaz de sobreviver a esse meio, dadas as suas condições, e outros indivíduos dessa mesma espécie não. Então, você tem um sorteio um pouco aleatório aí dos indivíduos que vão se moldando, então, às exigências, via de regra, hostis que a natureza impõe a eles. Certo? Se eu não me engano, existe um arquiteto caro a esta cidade, a este instituto, que considera a natureza como um meio hostil a ser combatido pela arte humana. Muito bem, essa é uma ideia, chama-se Paulo Mendes da Rocha. Eu que não assisti a nenhuma aula dele, 5, 6 vezes que eu ouvi falar, vi ele dizendo isso, que a natureza ela é hostil ao ser humano. Essa é uma ideia que vem da biologia do século XVIII e está posta no Darwin, na seguinte formulação: o meio ele é hostil à vida. Isso significa que a luta, a struggle for life, de que fala o Darwin, não é só a luta de um indivíduo contra o outro. A luta de um indivíduo contra o outro é a concretização no interior da espécie, da luta da espécie contra o meio. Certo? Então, é esse o aspecto que tem que ser ressaltado. Então, vejam, em 1859, lá em Londres, surge a Origem das Espécies, que é o coroamento da biologia francesa e dos estudos do Linneu, lá na Suécia, ao longo do século XVIII. Né? Então, existe uma coisa importante aí, né, porque justamente o que o Darwin está dizendo é que os animais, como eu já mencionei, eles não se relacionam apenas com membros de uma família ou grupo. Ao contrário, são membros de famílias e de grupos precisamente porque eles fazem parte de uma espécie e competem com outras espécies pelos recursos escassos necessários à sua subsistência. A ideia é de que a natureza é um meio escasso, daí a sua hostilidade. Né? Ela agride a vida porque ela não é um armazém, não é, infinito, disposto ao consumo dos seres vivos. Pelo contrário. Então, existe uma interação entre os seres vivos que é complementada pela interação entre eles e o meio. Então, aí é que começa a ficar interessante, porque o que o Darwin percebe, e ele é o primeiro a perceber isso na história do pensamento filosófico e biológico, é que essa interação, essa hostilidade da espécie, com que a espécie se defronta, vinda do meio, ela tem uma resposta, e aí continua no Paulo Mendes da Rocha. Né? Por quê? Justamente o que o Darwin percebe é que os seres vivos eles são capazes de alterar o meio de forma que ele se torne menos hostil à vida. E sabe qual é o exemplo que o Darwin dá? Ele não fala disso na Origem das Espécies. Ele tem, 20 anos depois, ele publica um livro que eu duvido que algum de vocês fosse se interessar em ler, por isso eu li, né? Alguém tem que ler. Que é justamente um livro que o Darwin escreve sobre os vermes. O modo como os vermes transformam o solo, né? Tendo justamente de torná-lo receptivo às suas necessidades. Então, a minhoca,
A minhoca, certo? Então, aquela minhoquinha que você brincava quando era criança, etc. e tal, ela é, justamente para o Darwin, um modelo da técnica humana. Aí, e o segredo dessa ação, e é isso que é interessante, é que nós pensamos a técnica humana como se ela fosse um processo individual. A notícia que o Darwin nos dá é que ela é uma técnica específica. Isso quer dizer o seguinte, que a técnica humana, ela só tem efeito porque ela é o resultado da ação de uma espécie em conjunto. Certo? Assim como a técnica dos vermes, ela não é que uma minhoca é empreendedora, né? Isso não existe, tá? É mentira. Não, ser humano empreendedor também é bobagem isso. A espécie é empreendedora, não o indivíduo. Não é? Então, qual é o exemplo clássico de transformação evolutiva da técnica humana? A extinção dos grandes mamíferos. Então, o que se pensou ao longo de séculos, né, que seria o efeito da ação climática, o desaparecimento do mamute, do mastodonte, a preguiça gigante que tem lá o megatério, que tem lá no Museu de Zoologia da USP, que foi descoberto por um desses grandes biólogos do século XVIII, ao longo dos anos pensou-se que isso seria o efeito de uma transformação climática. E hoje o que se mostra é que os grandes mamíferos eles foram extintos pela ação de grupos humanos atuando em conjunto. E mais, eles continuam a ser extintos como efeito dessa ação. E é por isso que todos os grandes mamíferos, sem exceção, exceto pelo homem, se encontram atualmente em estágio avançado de extinção. É uma dinâmica evolutiva da espécie humana destruir os grandes mamíferos. Então, isso é um efeito da arte humana. Não sei se é bem isso que o Paulo Mendes da Rocha estava pensando. Né? Vai meio por aí, né? Se a gente não liquidar o tigre, ele acaba conosco. Bom, estamos liquidando, está dando certo. Bom, aí vocês vão se perguntar, a essa altura da minha exposição, o que isso tem a ver com as cidades, né? Bom, vocês é que vão ter que me dizer. Porque o que eu posso dizer para vocês é o que isso tem a ver com o romance. Na mesma época em que surge a biologia, ou seja, no final do século XIX, a época da Revolução Francesa, o mundo que foi criado pela Revolução Francesa viu surgir a biologia como ciência, a geologia como ciência irmã da biologia, e viu surgir também um novo... Desculpa, eu não vou ficar olhando para vocês, mas estou pensando em vocês também. Viu surgir um novo gênero literário, que é justamente o romance. Então, final do século XVIII, começo do século XIX. Aí vocês vão se perguntar, mas o romance não existiu sempre? Não existiu sempre. Se vocês fossem transportados para a Grécia Antiga, por exemplo, vocês veriam que lá as pessoas faziam poesia épica, trágica e cômica. Esqueci algum gênero? Épico, trágico e cômico? Acho que é isso. História e oratória. Ninguém na Grécia Antiga escrevia romances. Então, 50 Tons de Cinza seria um livro incompreensível para um grego, não só pela estupidez do conteúdo, mas principalmente... Que é isso? Então, eu suspendi a minha fala enquanto esse ruído não foi resolvido. Bom, enquanto o Zé Guilherme resolve isso aí, a gente vai criando um problema para vocês, que é o seguinte. Bom, o romance ele é um gênero próprio da Idade Moderna. Por quê? O do mundo contemporâneo, se vocês quiserem. Porque o que caracteriza o romance é justamente, assim como a biologia, a imersão desse gênero na temporalidade. O romance, bom, se vocês já leram, pode ser 50 Tons de Cinza, não tem problema nenhum, é um romance típico. Se vocês já leram qualquer romance, Em Busca do Tempo Perdido, 50 Tons de Cinza, Paulo Coelho, tanto faz qual. O romance ele tem sempre uma temporalidade, e a característica dessa temporalidade é justamente a sua expansão indefinida. O que isso quer dizer? Isso significa que o romance ele se perde
na narração de trivialidades. A grande literatura, a literatura clássica, ela é uma literatura do momento. Certo? Uma tragédia grega, ela pode ser encenada em 1 hora, é um assunto curto. A gente tem que resolver, é uma ação que tem sentido. A ação do romance, ela não tem sentido. Porque, a rigor, não interessa a ninguém o que uma pessoa qualquer por aí sinta dentro de si, ou o que ela faz. E o objeto do romance é justamente o que uma pessoa qualquer faz. Então, nos 50 Tons de Cinza, é uma mocinha que descobre o sexo. O que isso interessa a alguém? As pessoas descobrem o sexo diuturnamente. Não é só assunto de quem está descobrindo, certo? Se você está descobrindo o sexo e virar para uma pessoa de 80 anos e disser, olha, eu estou descobrindo o sexo, bom, faça bom proveito, não é? Bela novidade. Acontece que é justamente isso que o Balzac, o Stendhal, o Dickens, a Jane Austen vão fazer, transformar a trivialidade no objeto da mais suma importância e, portanto, vão incorporar a escansão temporal à forma, ou seja, vão dilatar a forma a ponto de ela perder o seu delineamento. Qual é a diferença entre o romance e a literatura anterior? É a mesma diferença que existe entre um ser vivo e uma estátua, uma escultura. Uma escultura do Michelangelo, ela tem os contornos perfeitamente definidos. O que ele está buscando ali? O ideal da forma. O ideal da forma viva. Certo? E é por isso que você tem um exagero. Porque a natureza não consegue chegar na perfeição que ele conseguiu conceber. Não é? Ora, o romance é o reconhecimento de que, tudo bem, é isso mesmo, não tem perfeição nenhuma. Não existe forma. A forma, ela é temporária. Ela é transitória. Ou, se vocês quiserem, na teoria da evolução, ela é transitiva, porque a existência de uma forma é o sinal de que outra nova se colocará no seu lugar. E é por isso que na evolução das espécies, o homem, ele não é a culminação, ele é uma ramificação. Bom, o romance, ele tem uma temporalidade tal como a da biologia. E é justamente essa temporalidade que vai permitir ao romance situar os seres vivos, ou seja, os personagens, no âmago da sua existência, por assim dizer. Eu me explico. Se vocês abrirem, por exemplo, uma tragédia grega, Édipo Rei, As Bacantes, qualquer uma dessas coisas, a própria tragédia, ela parte de uma forma artística, de uma forma trabalhada, que é o mito. Isso significa que na tragédia você nunca vai entender o que é uma pessoa. Você vai entender o que é uma ação e quais são as consequências necessárias dessa ação. Mas você não entende o que é o indivíduo grego lendo Édipo Rei. Aquelas pessoas não são indivíduos. Elas não têm uma densidade própria. Tanto é assim que uma das indicações seguras de que isso que eu estou dizendo está certo, bom, além de já ter sido dito 1000 vezes, mas, enfim, é o fato de que a tragédia grega, ela nunca transcorre num lugar. Ela tem lá uma cena, mas essa cena ela não precisa ser descrita. O protagonista da tragédia não interage com o meio. O protagonista do romance, ele é como os bichos do Darwin. Ele interage com o meio, ele depende do meio, ele é condicionado pelo meio e ele é justamente impelido a modificar esse meio. Então, se vocês, eu estou pensando aqui principalmente nos romances do Balzac, qualquer um, isso acontece. Se vocês abrirem o Vermelho e o Negro do Stendhal, é a mesma coisa. No Flaubert, que já é um pouquinho depois também. Na literatura inglesa, né, no Dickens, repete-se o mesmo fenômeno. O que nós temos é um indivíduo insignificante, que não tem importância nenhuma do ponto de vista social, não é um herói, que tem sentimentos e é impelido a agir conforme esses sentimentos e que, portanto, tem que interagir não só com os da sua espécie, a espécie no romance se chama classe social, não foram os sociólogos que inventaram isso, e essa espécie ela é condicionada pela sua interação
com um meio, e esse meio tem um nome, é justamente a cidade. Então, o caráter histórico da cidade, ele vai ser dado pela primeira vez, se não me engano, justamente no romance. Então não foi o sociólogo sabichão que inventou um tratado sobre as cidades. Não foi um filósofo super inteligente que resolveu fazer tábula rasa dos gregos e dos alemães e dos franceses e todas as pessoas inteligentes que vieram antes dele, que eram todos filósofos, né? E dizer, bom, até aqui não se entendeu o caráter histórico da cidade. Não existe um tratado sobre isso. O que nós vemos é que, de repente, com a Revolução, na época da Revolução, eu não estou tratando a Revolução como causa, mas como evento sincrônico, o que passa a acontecer é que nós encontramos o animal humano na interação com um meio, que é a cidade. E aí nós começamos a entender como é que a cidade funciona e mais, nós começamos a ter uma ideia absurda do ponto de vista de qualquer pessoa que tivesse vindo antes do século XIX, de que é possível ler aquilo que não fala. Aí é que a cidade se torna um objeto de fato. Porque até o século XIX, o registro da literatura é um registro oral. Então você escreve e a prova para saber se o seu livro é bom ou não, é se ele soa bem em voz alta. Porque os livros eles eram lidos nos salões, nos meios elegantes, etc. E tal. A literatura não era um exercício individual, silencioso, meditativo. O que nós temos que sobrou um pouco disso é a poesia. Porque a poesia, ela funciona quando lida em voz alta. É aí que você sabe se o cara é bom poeta ou não. E não lendo sozinho no café, né? Aquela imagem da poesia como uma coisa solitária. Ao contrário, a poesia ela foi feita para ser lida no sarau, vamos dizer. O sarau é o herdeiro do salão aristocrático. Ora, no século XIX, quando você tem os romances, como é que os romances são compostos? O Balzac, ele não era assim um escritor do tipo com contratos milionários, o Dickens escrevia livros e recebia um adiantamento da editora. Não, eles escreviam folhetins serializados. Para serem lidos por quem? Por qualquer um. Não mais pelas pessoas instruídas, porque a Revolução fez o desfavor de ter a ideia de que todas as pessoas deveriam saber ler. E as pessoas passaram a ler sem, vamos dizer assim, sem recitar o que estavam lendo. Soletrando o texto na imaginação, silenciosamente. Então, isso quer dizer o quê? Que o texto ele pode ser longo, ele pode ser sobre qualquer coisa, porque ninguém precisa saber o que você está lendo. Ele pode ser longo porque não tem um tempo de representação. Então, se você for ler um romance em voz alta, é uma má ideia. Você não termina nunca, você lê mais rápido com os olhos do que com a voz. Um poema não é assim. Com os olhos você não entende. Recitando ele ganha sentido, ganha corpo, né? E aí, é claro, esse próprio caráter do romance como uma atividade individual e solitária e trivial, mais do que isso, trivial, uma literatura banal, né? Explica também por que a cidade pode se tornar um protagonista da história. Certo? Porque ninguém na Roma antiga, se vocês abrirem, Roma foi a maior cidade da antiguidade, certo? Inclusive o que a arqueologia de hoje sabe é que Roma era muito maior e tornou-se enorme muito antes do que se pensava, até hoje. Então, à medida que a arqueologia vai avançando lá nas escavações, o que vai se percebendo é que a cidade é mais antiga, mais poderosa, né, mais potente do que parecia. Na literatura latina não existe nenhuma descrição pormenorizada da cidade. Nenhuma. Eles passaram 1000 anos morando lá e não ocorreu a ninguém descrever a cidade, desenhar a cidade. Ninguém. Sabe por quê? Porque não existia a noção de que um objeto morto, desprovido de vida, merecesse ser mencionado. É o chão em que você pisa, é a casa em que você habita. Por que você vai descrever um templo? Todo mundo sabe o que é um templo, não é?
Então, o templo de Juno está lá na colina capitolina. Por que alguém precisa saber como ele é? O que as pessoas precisam saber é como é que Roma se tornou grande, quais são os problemas que ela enfrenta, como é que ela caiu, como é que Atenas entrou na guerra do Peloponeso, quem foi o demagogo que pôs Atenas nesse problema, quem é o general que salva Roma dos germânicos, e assim por diante. São os feitos das pessoas e os feitos importantes, senão, eu tive a minha iniciação sexual com o meu chefe no escritório, 50 tons de cinza é isso, né? O chefe do escritório seduz a funcionária. Bom, o Stendhal, no Vermelho e no Negro, é um cretino da província que tem sonhos de grandeza, e o livro é a narração de como esses sonhos eles se frustram. O que é óbvio, porque eles são sonhos desproporcionais à capacidade. A Emma Bovary também terá uma experiência amarga, já em 1850 e pouco, né? 1860, com Flaubert, porque ela é uma moça que quer casar com um príncipe, casa-se com um médico medíocre, não entende que ser de classe média é aceitar a própria mediocridade, e por isso destrói a sua própria vida e a vida do marido junto. Quer dizer, é uma história ridícula, que acontece todos os dias. Por que isso seria objeto de um romance na antiguidade? Não haveria nenhum motivo para isso, porque você tem assuntos importantes para tratar. A cidade, ela só entra em cena quando o desimportante adquire relevo. E quando você passa a ter a ideia de que ler é decifrar e não recitar. O romance, você tem que decifrar uma história. Por quê? Porque ela é uma história que, a rigor, não termina nunca, não é? Se ela é serializada, você nunca sabe onde vai dar. Tanto que era comum, por exemplo, o Conan Doyle assassinou Sherlock Holmes mais de uma vez. As pessoas em Londres protestaram na casa dele e ele ressuscitou Sherlock Holmes. Isso é ridículo, não é? Mas é o que o romance faz. Então, o Dickens ia escrevendo, ele ia percebendo que as pessoas ficavam felizes quando um malvado morria, mas que precisava ter um outro malvado para suscitar o interesse. Então, você põe um outro malvado na história. As novelas da Globo, os roteiristas, eles fazem isso pela audiência. Vocês vão dizer, a Globo. O Dickens era assim também, o Balzac era assim. Né? Madames e tal fez sucesso, então você escreve uma outra história com ela. Aonde vai dar? Você depende do romancista para saber. Não é? Então, a cidade, ela é um objeto como a vida dessas pessoas. Ela é um objeto como o romance, porque justamente ela pede para ser decifrada. Ela não tem sentido, ela vai se acumulando ao longo do tempo. Ela vai se constituindo no espaço de maneira caótica. Ela não é um objeto grandioso. As cidades grandiosas, elas desapareceram, as que foram inteiramente planejadas, etc. e tal, ou não foram construídas, porque as coisas deram certo em 1945, senão nós teríamos várias aí, por aí, inclusive no Brasil. Ou elas foram sonhos frustrados. Então, mesmo a ordem urbanística de Paris, ela, no fundo, é uma ilusão para quem examina bem e para quem vê de perto o que está acontecendo naquela cidade, percebe que, no fundo, é um tecido tão caótico quanto qualquer outra cidade que exista por aí, tipo São Paulo. Uma cidade qualquer. Bom, então, com isso, né, o que nós temos é uma ideia que é profundamente tributária da biologia pela questão do tempo e profundamente tributária também da geologia, né, pela questão do exercício de deciframento. Né? Porque, é claro, quando eu encontro um esqueleto fóssil, ou, para dizer, vamos falar como esses caras têm que trabalhar de verdade, né? Porque os esqueletos fósseis, eles não aparecem inteiros. O que você encontra é uma mandíbula, um pedaço do crânio, alguma coisa assim, um dente, né? Fossilizado, uma vértebra, um pedaço da coluna. O que o paleontólogo tem que fazer é inferir, a partir do dado particular, o todo, a forma do todo. Então, com pouquíssimas exceções,
Os lindos esqueletos fossilizados que nós encontramos nos museus de história natural, eles são reconstituições a partir de dados particulares, que são, portanto, tomados a partir das suas características específicas. Ora, na cidade, quando você faz a história da cidade, você tem que proceder, salvo engano, do mesmíssimo jeito. A São Paulo do século XVIII, ela não está aí, soterrada no nosso solo, que é só escavar e retirá-la. Assim como a Roma do século XVII também não, assim como a Roma antiga também não, e assim por diante. Então, a cidade, ela pede para ser decifrada. Ora, segundo, né, o que dizem alguns, esse exercício de deciframento, ele começa a ser dado no romance, justamente porque a lógica da constituição da cidade, ela é uma lógica social. E, portanto, para entender por que uma cidade é como é, você tem que prestar atenção, e é verdade, no Balzac, por exemplo, onde é que mora um protagonista, onde mora a amante dele, como é que ele faz para chegar na casa da amante, como é que ele é recebido lá, como ele é visto pelo criado, se onde ele mora é uma pensão ou não, se a habitação da amante é um palacete, etc, etc, etc. Você vai vendo aí, é aí que você vê justamente o desenho da cidade. E aí, portanto, a gente chega onde teria que chegar numa exposição como essa, que é justamente a história da cidade como a história da constituição dessas relações sociais. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é que quem quiser entender onde essa ideia da história da cidade surgiu, tem que abrir a literatura. Eu separei 2 passagens para vocês do Balzac para ler, porque eu achei que ficaria menos... Seria gracioso da minha parte, né? Para com um público atento. A primeira passagem é... os dois livros que eu vou citar fazem parte da Comédia Humana, né? Que foi... O Balzac, quando a gente vê a Comédia Humana, existe uma edição da editora Globo, que foi feita, coordenada pelo Paulo Ronay, que era um linguista, né? Húngaro, que veio para o Brasil. E o Ronay, vocês sabem por que ele aprendeu português e veio para o Brasil? Porque ele, assim como os colegas dele, parece que é o seguinte, lá na Hungria, eles falam uma língua na Hungria, o húngaro, né? Que é uma língua que não é o mesmo grupo linguístico que o nosso, uma língua bem difícil. Lá na Hungria, na escola de línguas e de letras, o Ronay disse o seguinte, teria dito para os colegas, olha, eu estou cansado de estudar francês, italiano, espanhol, essas coisas, eu vou estudar português para ver se existe alguma dessas línguas que seja minimamente difícil, porque elas são todas muito fáceis. Então, ele aprendeu português em uma semana, veio para o Brasil e aqui coordenou uma tradução do Balzac, que era uma língua que ele considerava muito fácil, o francês. Né? Vai vendo como é que as coisas são, ou eram, né? Como é que as coisas eram. Hoje em dia não é mais assim, não. Bom, vocês encontram, então, em qualquer livraria aí na Amazon, a Comédia Humana do Balzac em 9 volumes. Dá a impressão que é um grande projeto, né? Escreverei a Comédia Humana. Não, o que o Balzac foi fazendo era serializar as histórias em folhetins e foi percebendo que ele tinha um quebra-cabeças ali na mão, que dava para repetir os personagens, que faziam mais sucesso ou não. Isso, quando ele viu, ele tinha a Comédia Humana, 9 volumes, né? Que é um quadro da vida social francesa da capital e da província na primeira metade do século XIX. É o melhor quadro, segundo Antônio Cândido, que nós dispomos. Né? Não existe nenhuma análise sociológica que pudesse substituir o que o Balzac fez. Bom, um desses livros, um dos voluminhos, uma das partes da Comédia Humana, chama-se Fisiologia do Vestuário. Se alguém já leu, me desculpe se está sendo redundante, mas vou citar a abertura. Primeiro parágrafo da Fisiologia do Vestuário, que é bem legal. Foi publicado em 1830. Balzac diz o seguinte lá, eu cito: a Revolução foi para o vestuário, assim como para a ordem civil e política, um tempo de crise e anarquia. A Revolução Francesa. Ele está escrevendo em 1830,
20 anos que ela acabou. Ela acabou quando Napoleão foi derrotado. Para a gravata em particular, ela trouxe uma daquelas mudanças orgânicas que vem com séculos de intervalo renovar a face das coisas. Então ele está se referindo justamente às mudanças dos seres vivos, né? A gravata também. Alguém está de gravata aí? Não. Bom. Enfim. Sob o antigo regime, cada classe tinha seu modo de se vestir. Reconhecíamos pelos trajes o senhor, o burguês, o artesão. Os franceses tornaram-se, por fim, iguais em seus direitos, bem como em suas indumentárias, e a diferença no tecido ou no corte dos trajes não mais distinguia as condições. Então, você olhava para as pessoas e não conseguia mais identificar a classe social delas. Como então se reconhecer no meio dessa uniformidade? Através de qual sinal se distinguir a categoria de cada indivíduo? Desde então se reservou à gravata um novo destino. A partir desse dia, ela nasceu para a vida pública, adquiriu uma importância social, pois foi convocada a restabelecer as nuances inteiramente extintas do vestuário. Ela tornou-se o critério através do qual seria reconhecido o homem polido e o homem sem educação. Ou seja, a gravata, ela é o caractere específico pelo qual você distingue uma espécie de outra. Assim como, na época em que o Balzac escreve, os naturalistas no Museu de História Natural em Paris dizem, sem cansar, o seguinte: se você me der uma mandíbula ou maxilar de um mamífero, eu consigo deduzir o animal inteiro e determinar assim a sua espécie. Porque pelo maxilar você vai chegar no aparelho digestivo, no resto do sistema fisiológico e, portanto, na configuração anatômica do animal. Então, você tem o esqueleto a partir da mandíbula. Aqui você tem a classe social a partir do nó na gravata. É uma graça, né? Bom, vejam. Então, aí tem um probleminha, que é meio o problema a questão da minha conclusão, né? Estou chegando já, né? Quando você faz isso, o que se abre diante de você? Um abismo. Por quê? Porque a roupa que vocês estão vestindo, ela deixa de ser, para mim, só uma indumentária, só uma marca do bom gosto de cada um. Então, eu posso considerar que você é uma pessoa de bom gosto, o outro rapaz lá não, etc. e tal, mas isso não quer dizer nada. O que eu sei é que uma pessoa de determinada classe social pode ter acesso a determinado tipo de vestimenta e tem um certo pendor para utilizar essa vestimenta que outra pessoa de outra classe social não teria. Esse é o abismo que eu estou me dizendo. Isso quer dizer que por detrás de cada indivíduo existe a dinâmica inteira da sociedade dada diante dos meus olhos. Isso é um efeito vertiginoso. Ora, é o mesmo efeito que sente o naturalista quando ele descobre que o tempo da natureza ignora o tempo da espécie humana. Quer dizer, a minha vida, a vida dos meus antepassados familiares, daqueles que irão me suceder, etc, 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 ela se torna insignificante diante do tempo da natureza, porque eu sou obrigado cada vez mais a recuar nesse tempo, né, para projetar a antiguidade das espécies. Então, não sei se vocês viram achado no Marrocos, há 2 semanas atrás, justamente de uma mandíbula de esqueleto humano, pela qual os arqueólogos foram forçados, os paleontólogos foram forçados a projetar a origem da espécie humana em centenas de milhares de anos antes do que se pensava. Isso quer dizer que as coisas vão ficando cada vez mais fora da nossa concepção. E é aí que tem a coisa importante. Por isso que eu venho da filosofia, eu tenho que dizer alguma coisa filosófica para vocês. Não é? A nossa imaginação, a imaginação de vocês, a minha imaginação, ela é, por definição, limitada. A gente gosta de ir em galeria de arte, em museu, essas coisas de ver exposição, instalação, performance. Sabe por quê? Porque isso reitera a nossa capacidade exígua de compreensão de alguma coisa. E é por isso que o objeto de arte ele é situado dentro de um espaço. Porque ali ele confirma
a pequenez da nossa capacidade, porque se ele for jogado dentro da cidade, o que vai acontecer? Ele vai se diluir num tempo e num espaço que são literalmente incompreensíveis para nós. E é por isso que a literatura é tão importante, porque a coerência que ela dá para a cidade é a coerência do elo invisível da distribuição social, e não a coerência da taxonomia aparente dos objetos. Porque quantos prédios existem na cidade de São Paulo? Membros da escola da cidade? Sei lá. Eu não tenho a menor ideia. Se vocês fizerem um painel, aposta num desses números, se tiver 300 mil, 1 milhão, eu vou apostar em qualquer um, porque 10 milhões de prédios, não tenho a menor ideia. Quantos apartamentos existem em São Paulo? Sei lá. Secretaria de Urbanismo deve ter uma planilha de 1930 sobre isso lá. Bom, existe Secretaria de Urbanismo? Já existe. Enfim. Então, vejam, o que está em questão aí, se vocês quiserem, é esse caráter inapreensível do objeto que interessa a vocês. É disso que a biologia fala, é disso que a literatura fala, e é disso que a história da cidade fala, da nossa incapacidade de apreender num só olhar, como se fosse um objeto estático. Para ser estático não precisa ser parado. Uma performance pode ser estática. Filme é estático, está numa tela. Todos esses objetos aos quais eu estou me referindo, então a cidade, os esqueletos fósseis, o tempo da natureza, a geologia, tudo isso que é aprendido imperfeitamente por nós, dá uma dimensão, então, do que a nossa imaginação é incapaz. Mas vejam, isso aí é o que o século XVIII chamava de senso crítico. Você ter uma noção daquilo que você não pode. E quando você tem essa noção, sabe o que começa a acontecer? Você começa a trabalhar no que você pode. E quando você trabalha naquilo que está ao seu alcance, você abre dentro dessa realidade uma nova dimensão que não existia antes. E, portanto, reconfigura a realidade. Então, a minha ideia, o que eu tinha para falar era um pouco isso. Eu fiquei devendo o outro trecho do Balzac, que é justamente sobre isso, né? Então, eu vou encerrar com a citação do Balzac, vamos dizer assim, um grande finale. Um grande finale, para uma exposição modesta. Então, é um dos primeiros romances da comédia humana, chama-se Pele de Onagro. Então, esse livro é um livro interessante, né? Ele começa com um jovem que entra numa casa de jogo em Paris e tem uma certa quantia em dinheiro que nós logo vamos entender que é o único dinheiro que ele tem no mundo. Ele aposta o dinheiro e acontece o quê? Ele perde. Mas o Balzac ele não é moralista, então ele não diz, está vendo? Não deve apostar, não. O que acontece? O jovem deixa a casa de apostas, tendo perdido tudo que ele tinha, e sai perambulando por Paris, um pouco desolado, pensando em suicídio, como era muito comum no século XIX. As pessoas pensavam em suicídio como uma solução meio para tudo. É verdade. É verdade. A gente só precisa pensar na onda de suicídios que aconteceu na Alemanha quando o Goethe publicou os sofrimentos do jovem Werther. Os jovens começaram a se matar porque perceberam que o suicídio era cool, né? Esse seriadozinho aí também está fazendo a mesma coisa agora. Não sei o nome do seriado. O Durkheim tem tratado do suicídio, né? Tudo isso. Bom, esse jovem está pensando em se suicidar, estão passando as piores coisas pela cabeça dele, até que ele entra, meio por acaso, um pouco automaticamente, num antiquário, numa loja de penhores, uma coisa assim. E ali, ele é levado pelo proprietário à sala recôndita, né, onde estão armazenados os objetos mais raros e mais antigos da loja de penhores. E ali ele tem uma espécie de epifania, que o leva a um desespero ainda mais profundo, né?
primeiro de um desespero ainda mais profundo, até vamos dizer assim, um reencontrar o sentido inscrito nas coisas, ou na cidade à sua volta, que subitamente ganha vida, ou eu não sei se eu deveria dizer que ela ganha vida. Mostra-se com todo o esplendor de vitalidade que sempre foi o seu na qualidade de aglomeração urbana. Então, essa epifania, explica o narrador, que é o Balzac, nada mais é que o instante em que o personagem atina sem saber com o sentido da obra dos naturalistas. E o Balzac era fã dos naturalistas. Sempre que ele pode, ele menciona algum. E o que nos ensinam essas obras? Então, eu cito essa passagem da Pele de Onágora, é bonitinho também. E aí eu encerro. Tá? O naturalista, aí vocês vão pensando na pessoa que estuda a cidade como sendo um naturalista já, tá? Está feita a assimilação. O naturalista dá vida ao nada sem pronunciar palavras artificialmente mágicas. Escava uma pedra de gesso, percebe ali uma marca e nos diz: vejam. De repente o mármore se animaliza, a morte se vivifica, o mundo se desenrola diante de nós. Animados por seu olhar retrospectivo, esses homens fracos que contemplam as dinastias de criaturas gigantescas do passado, há pouco nascidos, podem transpor o caos, entoar um hino sem fim e configurar o passado do universo numa espécie de apocalipse retrógrado. Arrancados do presente, estamos mortos, até que nosso criado entra e anuncia: a senhora condessa respondeu que espera a vossa visita. Então, como é que nós voltamos à vida? Depois desse encanto mágico em que o naturalista, em que a cidade nos lança. Justamente quando nós reencontramos o sentido da ordem dado no elo social. É o meu criado que volta, que entra na minha sala e diz: a senhora condessa respondeu o que vos espera. Então, eu terei uma tarde agradável de amor, não é? Porque justamente a minha amante mandou enviar esse recado a mim. Eu que tenho um criado, recebi esse recado. Quer dizer, eu faço parte de uma dinâmica, eu tenho uma vida inserida, num sentido que é o da relação social. Bom, então, eu espero que tenha ficado claro. Claro eu não digo, mas eu espero que tenha sido interessante, minimamente, o que eu falei. E queria agradecer mais uma vez, então, é bem diferente do que eu escrevi. Queria agradecer mais uma vez ao convite, essa oportunidade. Para mim foi um prazer enorme escrever o texto e um prazer muito grande falar alguma coisa que não era bem o que eu tinha escrito, mas que estava na minha cabeça. Eu acho que depende muito de quem você vê, né, na sua frente, condiciona o que você vai falar. Então isso é sempre uma experiência muito boa. Obrigado a todos. Você me disse que eu tinha até 1h15, né? Eu sempre me regozijo de ser pontual. Bom. Sem olhar que eu estou sendo pontual. Quem aqui gosta de ver Netflix? As séries do Netflix? Nossa, eu achei que todo mundo ia levantar a mão. Só isso? Eu gosto de algumas. Algumas. O Netflix, quem já viu House of Cards ou outras, né? Tem essa narrativa de dividir em 10 episódios, uma vez por ano, né? Todos são assim? Todos. Eu assisti aquele da rainha inglesa e tinha 10. Exatamente. Falei, 10? Por que 10? Todos são assim. Todos são assim. Então parcela, né, e faz. É muito interessante ver, né? Eu também a ficha caiu para mim só lá na Faculdade de Filosofia, que você pode narrar um evento ou contar uma história de diversas formas, né? A Odisseia do Ulisses é um exemplo disso. Quer dizer, ele narrava o evento de uma forma diferente. Vocês, como estudantes de arquitetura,
vocês também estão contando uma história? O projeto de vocês, ou a trajetória de vocês como estudantes, dialoga em que medida, por exemplo, com uma narrativa, né? A obra, o desenho, como é que isso também é uma forma de contar uma história? É uma provocação, porque, na verdade, a gente viu aqui que o fazer arquitetura ele pode incorporar vários elementos, desde a antropologia até as obras de arte, o discurso artístico, né? E tudo isso fazer parte da sua forma. Você pode incorporar elementos dessas várias narrativas no seu próprio jeito de fazer a narrativa, de fazer um projeto, né? Mais importante que isso, né? Como é que a obra que eventualmente vocês venham a fazer vai dialogar com outras obras, né? A gente brincou aqui com o Drouot. O Drouot foi um arquiteto francês que veio aqui e ele, além de incorporar a etnografia no jeito de fazer o projeto arquitetônico, né? Esse método ele é importante para analisar o tecido urbano. Então ele escolhe ele delimita um terreno. Na verdade tem até um pouco de metodologia científica, né, na produção dele, né? Muito, né? Porque ele delimita o campo. Francês. Quase positivista. Então, como é que você acha, por exemplo, que um arquiteto pode também, a obra de arte deles pode ser uma... Eu tenho certeza, porque a arquitetura, ela tem uma coisa... Veja, quando a gente pensa nas ciências, assim, parece que elas são todas fechadinhas, os caras sabem exatamente o que estão fazendo, e é uma realidade objetiva, etc. E tal. Só para dar um exemplo, qual é um dos problemas que a teoria do Darwin colocou para a biologia, até hoje, é insolúvel, é um problema insolúvel. Se você quer classificar as espécies, você tem que saber, justamente, que um indivíduo que você encontra pertence a esta ou aquela espécie. E quando você não tem distinção suficiente para classificá-lo em nenhuma das espécies, e só tem, por exemplo, um indivíduo, isso quer dizer que você vai ter que criar uma espécie para um indivíduo só. Certo? E quando a genética, por exemplo, percebe que você tem códigos que são tão similares que geneticamente não tem distinção entre as espécies diferentes de hominídeos, por exemplo, Neandertal, Australopithecus, essas coisas, Homo sapiens e tal. É o caso. Isso significa que a pertinência da classificação vai ser dada pela qualidade da solução que ela propicia. É uma montagem. Então, quer dizer, se você pensar no caso da arquitetura, se você propõe, vamos supor, você derruba lá um monte de prédios, vamos supor que existisse um espaço na cidade de São Paulo, felizmente não existe mais, onde todas as pessoas, traficantes piores e mais perigosos do mundo se reunissem para vender crack para drogados, bandidos, etc. e tal. Então, vamos supor que isso não tem existido um dia em São Paulo. Eu não tenho notícia. O exemplo é perfeito. Eu não tenho notícia. Bom, aí você tira essas pessoas de lá, vamos supor que fizessem isso, expulsassem essas pessoas de lá e propusessem no lugar uma reurbanização, uma revitalização. Você revitaliza o que está morto. E tudo bem, a cidade está sempre meio viva e meio morta. Não tem problema. O que vai acontecer lá? Vai depender do tipo de prédio que se colocar lá, do tipo de espaço que se propuser lá. Então, digamos o seguinte, ignorando o que existia antes, porque a destruição ela faz parte da dinâmica, não é? A Paris, que todos os turistas ficam tirando fotos, ela foi uma cidade erguida sobre escombros, que foram criados, esses escombros, quer dizer, tinha gente que morava lá, que era feliz do jeito que a cidade era, e a cidade foi destruída e elas tiveram que se virar, aceitar a nova cidade. Então, tudo bem, vamos tomar isso como um dado. O que vai surgir lá é independente das intenções, e é isso que me interessa também, das intenções de quem fizer o prédio. É isso que eu acho que é uma dimensão interessante que tem na arquitetura. Porque, às vezes, o sujeito ele é muito bem intencionado, ele é bonitinho, e ele
ele diz, não, isso aqui vai ser para acomodar as classes sociais menos favorecidas, e aqui vai ter um espaço, um centro popular. E aí você edifica a coisa, e aquele troço vira um fóssil, a céu aberto, imediatamente. Em outras vezes, você edifica 3 edifícios para um banco, por exemplo, aqueles edifícios que tem na esquina da Ministro Rocha Azevedo com a Avenida Paulista, onde sempre foi usado para skate. Não é? Então, desde que eu sou criança, as pessoas andam de skate naquele espaço entre os 3 prédios ali. Sabe quais são os prédios espelhados? Eles não foram edifícios concebidos para as classes populares, para espaço público, nada disso. Mas está lá. E está sendo usado como espaço público. Isso quer dizer também o quê? É aquela coisa da dinâmica da interação dentro da espécie. Eu, como indivíduo, eu tenho uma ideia muito clara do que o meu texto quer dizer e de qual é a minha intenção. Se vocês me entrevistarem sobre o texto que eu escrevi, eu explico direitinho por que eu escrevi esse texto. Acontece que uma vez eu entre aqui nessa sala, veja o meu público, perceba o que é, como é que as pessoas são, não é? O que elas estão fazendo. Vai mudar tudo. E, portanto, a minha intenção, ela se diluiu na intenção de vocês. O prédio que eu ia edificar mudou. Ou ele é o mesmo, mas ele está sendo usado para uma coisa que vocês vão fazer também com o que eu falei, me escapa. Né? E o prédio é meio isso. O Copan, que hoje é um edifício valorizado e considerado interessante, etc. e tal, durante a minha infância, que infelizmente já faz muito tempo que se passou, foi um prédio considerado praticamente um detrito urbano. Né? Ninguém nunca valorizou o Copan na década de 80, na década de 90. Né? Então, o prédio, ele tem uma vida, quer dizer, mas a vida é dada, assim como os vermes que vão lá no solo e reconfiguram o solo, são os habitantes da cidade que fazem isso. Eu acho essa uma ideia legal e interessante, porque também, quando eu estava escrevendo, eu procurei fugir da denúncia do poder público, entendeu? Porque se a gente for depender do poder público, vai perguntar na Suécia se o poder público faz as coisas que a população quer ou se ele faz o que ele quer e a população se apropria daquele negócio. Né? O poder público nunca pensa nos outros, ele tem uma dinâmica própria. É tipo o solo. O solo não pergunta para o verme se é bom ou não, é o verme que tem que reconstruir o solo. Né? Então, me pareceu uma ideia interessante, porque é uma ideia que depende de algo caro a nós, né? Eu acho que deve ser uma ideia cara a todo estudante de arquitetura, que é essa ideia de que a cidade ela é configurada coletivamente. Então, ninguém precisa ficar esperando o magnífico prefeito fazer alguma coisa para se apropriar de um espaço, para dizer, bom, então agora você destruiu a Cracolândia, você vai ver o que a gente vai fazer com o que você vai pôr no lugar. Não precisa ter um projeto para isso, as pessoas vão fazer alguma coisa. Não é? Então, é isso que eu acho interessante. Porque a gente também, assim como no tempo da natureza, na cidade a gente não tem escala para saber o que dá certo e o que não dá. Não é? Tem umas cidades que parecem que dão certo, mas você vai ver de perto, não é bem aquilo. Ela dá certo durante 30 anos. Londres foi uma cidade urbanisticamente muito bem resolvida durante 40 anos. Até onde eu sei, ela está se transformando num verdadeiro pesadelo do terceiro mundo, quase. Não é terceiro mundo, porque não tem violência, mas todos os erros que a gente comete, os londrinos sucessivamente, em administrações bem e mal intencionadas, vêm cometendo em relação à sua cidade. Todos, sem exceção. Como é que fica? Né? Se você me perguntasse há 20 anos atrás, o que é uma metrópole perfeita para você dizer, Londres é uma metrópole perfeita. Não tem violência, não tem trânsito, não tem poluição, não tem nada do que a gente está acostumado a reclamar. Poluição visual, nunca chamaram de cidade linda, cidade limpa, tal. É até meio feinha. Tem lá o seu charme. Né? Passaram-se 20 anos.
ela mudou, então quer dizer, né? Respondendo ao que você falou, mas também já pensando uma coisa que é assim, a gente faz a nossa parte como arquiteto, mas também o arquiteto está dentro do sistema, de uma dinâmica, né? de uma coisa que lhe escapa ao controle, isso que é legal, isso que eu gosto também na arquitetura, né? Enfim. Quer que eu fale mais perto assim? Mais grave também? Queria te fazer uma pergunta. As pessoas da galeria superior passaram a prestar mais atenção quando eu impostei a minha voz. Exato. Do quê? Por favor, a sua questão. Queria te fazer uma pergunta quase que inteira no campo da filosofia, assim mesmo. Mas é porque toda vez que eu escuto alguém do campo da filosofia falando desse processo da formação do pensamento moderno ali no século XIX, é bem interessante porque, por exemplo, na tua progressão, você deu a mostrar ali que, por exemplo, o pensamento naturalista ele chega numa destilação tão grande ali no Darwin, em que, por exemplo, esse conceito que é tratado o tempo inteiro, e ele volta, é tratado por vários autores do meio, ele chega numa destilação ali no Darwin, em que ele é quase a coisa, assim, é um nível de abstração e que você não tem como quase conceitualizar, e é um conceito que, lembrando que antes de ter esse período em que você tem o desenvolvimento desse pensamento, você tem todo um período de especulação dentro da filosofia, um período de especulação topológica, né? Então, para a formação de um espaço descartiano, um pensamento sobre a forma das coisas, e parece que são conceitos que chegam assim num nível de abstração que eles não estão nem num lugar específico, né? Eles estão quase que entre pontos, assim. É essa coisa que a gente não sabe explicar. E, tipo, daí basicamente surgem quase que 3 grandes especulações a partir disso, assim. A primeira seria que esses conceitos, por causa desse nível de abstração, eles explicitam a parcialidade ou a certa arbitrariedade inicial desses autores em ver a necessidade de reiterar esses conceitos o tempo inteiro. O segundo lugar seria que essa coisa que a gente não sabe descrever, ela pode, na verdade, se referir a um processo, que é um processo que pode ser um processo de aumento de complexidade contínua que a gente não consegue descrever, ou pode se referir a uma ontologia orientada aos objetos, ou um realismo especulativo, uma relação entre coisas que estaria, como você disse, né, além do nosso limite de compreensão. Assim. Olha, eu diria o seguinte, quando a gente fala em abstração, nessa época, então se você dissesse para o Darwin, por exemplo, que a teoria dele é abstrata, ele teria um colapso, porque justamente tanto a biologia quanto a geologia, o romance literário, e também na esteira disso, a sociologia, né, que vai surgir aí, elas são formas de saber que se pretendem experimentais. Um romance, se você pensar, o que ele está fazendo? Por que ele tem que ser experimental? O romance ele tem que ser experimental porque o objeto dele é o sentimento humano, e o sentimento humano ele é concreto, e é por isso que ele é inapreensível, não porque ele é abstrato. Entendeu? O que tem de abstração, a abstração é o domínio onde a gente controla tudo. Está melhor esse aqui? Abstração, não. Melhorou? A abstração ela é o domínio onde a gente controla tudo. Então, o que é abstrato por definição? Os signos. As formas geométricas, os números, as palavras. Você faz o que você quiser com as palavras. As contas de matemática, elas exprimem relações necessárias que não são reais, quer dizer, elas não são dadas concretamente. Elas têm valor universal justamente porque elas se aplicam a tudo, porque elas não se encontram em parte alguma. É por isso que a matemática é uma beleza. Ora, a ciência ela começa a dar certo quando você vai abstraindo cada vez mais. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui, a biologia é uma ciência exemplar nesse sentido, assim como o romance, é esse resto que sempre
se torna inapreensível justamente por causa da dimensão temporal que o objeto tem e também de uma dimensão espacial que é disforme. O que está acontecendo aqui é que a noção de forma ela está sendo relegada ao segundo plano. Então, a cidade ela é perfeita para pensar isso. Porque a cidade ela é amorfa por definição. Se você dizer, não, é um absurdo, tem a cartografia de São Paulo. Bom, tem porque você quer. Termina onde e começa onde? Onde começa Diadema? Se alguém puder me dizer qual é a diferença ontológica entre São Paulo e Diadema, aí a gente está num mundo de demarcações reais. Né? Mas o que você tem é uma coisa que vai se espalhando. Então tem uma conurbação. Bom, aí vai piorando, né? As grandes cidades vão se juntar. Bom, tudo bem, já se juntaram ou não estão juntas, estão. Quer dizer, são questões que são intratáveis. E é por isso que você precisa abstrair. Ora, quando você abstrai, tem que tomar cuidado para não achar que a abstração vale pela coisa, entendeu? E o romance é ótimo para isso. Porque o romance ele lida com o objeto comezinho, que é o sentimento. E o sentimento ele está sempre em fluxo, ele está sempre escapando, ele tem sempre uma reviravolta inesperada, ele nós diríamos, irracional. Ele não é irracional porque ele não é uma coisa sem sentido, mas ele é imprevisível. O que o Darwin está dizendo é que os seres vivos também. Você não sabe como começou e você não sabe onde vai dar. Não tem uma finalidade. Então, a teoria dele é uma abstração, porque ela tenta apreender uma lógica nisso, mas ela também é uma teoria bonita, porque ela deixa esse processo da vida transcorrer independentemente da teoria. O romance, ele é diferente, por exemplo, de um modelo matemático que um economista aplica a uma determinada realidade. Então, hoje você tem modelos matemáticos que descrevem a situação fiscal da França na década de 1830. Esses modelos não te ensinam nada sobre a realidade da França da década de 1830, salvo o elemento que eles isolaram. Enquanto que no Balzac você tem uma dinâmica que é uma dinâmica caótica, né? Porque tem mais elementos do que você consegue apreender de uma vez. Então, qual é o modo da apreensão? É a distensão. De modo que quando você lê a primeira página do primeiro volume da Comédia Humana e chega depois no final da última página do 9º volume, você já não é mais a mesma pessoa. Então, rigorosamente, você teria que reler o que você leu no começo. Bom, o objeto sempre te escapa. O livro, o romance, ele é um objeto que te escapa por definição. Por que existe crítica literária? Porque sempre tem um leitor que vai ter uma perspicácia e uma experiência própria para apontar alguma coisa no livro que não havia sido percebida por ninguém antes, nem pelo autor. Nem pelo autor. Então, se você leu um livro com 20 anos, é recomendável que você, um romance, é recomendável que você releia dali a 10. O livro é inesgotável, a cidade também. Londres não é uma metrópole ideal. Londres é uma metrópole como qualquer outra. Paris não é um lugar perfeitinho, um museu a céu aberto, não é isso. Se você mora lá e se você vê como funciona, você percebe que a cidade está sendo destruída e reconstruída o tempo inteiro. A fachada pode parecer igual, nem a fachada é igual. Para você manter uma cidade idêntica a si mesma... Não sei, se você quiser usar a palavra, pode, mas eu não usei, não precisa. Não é porque eu venho da filosofia que eu vou falar, é uma ontologia. Não precisa. Se você simplesmente tomar... o romance precisa de uma ontologia? Não, o que estou propondo, se você quiser, é ligar a apreensão da experiência a algo que está imerso dentro da própria experiência. Portanto, eu estou dizendo que você fica sempre na mesma coisa. Não existe... se você quiser fazer daí uma ontologia da experiência, pode, mas também não... Eu tenho a impressão que quando você faz isso, você perde a percepção da força dessas relações. Porque essas relações, em última instância, elas não são ontologizáveis.
Quando você ontologiza, você fixa. E o interessante no romance e na biologia é perceber que a dinâmica se sustenta por si mesma. Justamente por ela ter algo de inapreensível, mas não é um inapreensível assim, à la Heidegger, a morada do ser, não é isso. É inapreensível porque tem um problema, é a desmesura entre o que é um ser humano, ou o que é um grupo de seres humanos, e a riqueza da experiência. Só isso. É o que eu brinquei falando. Quantos prédios tem em São Paulo? Quem pode saber? Não é? Eu não sei se na Moscou, da época do Stalin, tinha lá o número certo dos prédios, tal, devia ter, mas eu garanto que as pessoas se viravam e construíam uns prédios que o fiscal não pegava. A gente fica louco com isso em São Paulo, mas é um pouco a verdade o que tem aqui. Não é? Tem uma lei que funciona para tal, como é que é aquela coisa do zoneamento, aí tem aquela coisa do, como é que chama da altura do prédio, é o gabarito, né? Coeficiente de aproveitamento. Essa lei, quando me explicaram o que era, eu achei maravilhosa. Foi meu pai que me explicou isso, que era professor de arquitetura, por sinal. Ele me explicou, não, é ótima a lei, porque aí é o seguinte, você pode construir até tantos andares. Isso é a explicação que eu lembro, eu não sei se a lei é assim. Passou de tantos, você pode construir, desde que você faça uma outra coisa, que é qualificar o entorno. Não, mas aí você pode ou não pode? Pode e não pode. E para compensar que você faz podendo o que não pode, você faz uma outra coisa que não tem nada a ver com o que você está fazendo, sendo que você não poderia fazer. Isso ficou na minha cabeça ao longo dos anos, eu acho uma lei perfeita, porque ela está dando um pouco o que é uma cidade. Se você fizer respeitar o gabarito, etc. e tal, vai permanecer para sempre assim? É isso que você quer? Ou de saída já não é e você já escancarou e disse, funciona assim a cidade? Assim como na Revolução Francesa, num determinado momento, as pessoas disseram, para quem precisa de igreja? E destruíram as igrejas, uma atrás da outra. É por isso que tem pouca igreja em Paris. Você vai lá e fala, tem pouca igreja aqui, eles não ligam para a religião. Não, senhor. É porque as igrejas foram destruídas. E com elas, pecado supremo, as obras de arte. Os caras olhavam para aquilo e diziam, bom, quem precisa disto? Nós não. Então quem disse que a obra de arte tem que ser mantida? Quem diz que uma república precisa de obra de arte sacra e pia, etc. e tal? Eles julgaram que não. Então, isso que eu estou dizendo, né? Se a gente fixar isso num problema ontológico, talvez a gente caia em algum momento, a filosofia, ela é um dispositivo, né, de compreensão da realidade. E, portanto, como todo dispositivo, ela tem um ardil que a gente tem que tomar muito cuidado. O Nietzsche dizia o seguinte, enquanto a gente continuar falando de acordo com as regras que a gramática estipula para a língua, a gente vai ser prisioneiro da metafísica. Então, você me explique como é que a gente fala sem ser prisioneiro da metafísica. A filosofia, então, ela tem sempre um ardil. Então, quando a gente começa a falar na ontologia, não estou dizendo que você não possa falar, mas assim, o que eu tentei fazer foi justamente colocar o problema num outro plano, vamos dizer assim. E se a gente não pensar nessas categorias e pensar no que pode sair essa associação um pouco maluca aqui. É claro que eu não tirei isso aqui do nada, né? Quem quiser ler o Inconsciente Estético do Rancière vai entender. Foi um pouco a partir do que ele fez aqui, né? Eu coloquei uma bibliografiazinha aqui e coloquei o Rancière e o Foucault. Foucault é bom para isso também. Qual Foucault? Todos. Mas qual você pôs aí? Qualquer um. Não, qual você pôs aí? Eu pus aqui as palavras e as coisas, que eu nem acho melhor. Enfim, então, eu acho que a arquitetura, o urbanismo, essas coisas, elas têm muito disso, né? Porque vocês lidam com a constituição do objeto, vocês lidam com o sentido do objeto que foi constituído, vocês lidam com a relação entre intenção e forma, que é uma relação que sempre foi fixa, e na arquitetura ela não é.
Então você projeta com uma determinada intenção, uma determinada forma, e ela é utilizada. O dono da casa vira e fala: muito obrigado, senhor arquiteto, e usa para um fim que é o dele. Então, adeus a relação entre função e forma e tal. Se você disser isso para um arquiteto da Renascença ou para o Michelangelo, fica no Michelangelo, ele não pode aceitar isso de jeito nenhum, né? Alguém quer fazer mais algum comentário ou pergunta? Não, mas eu quero... temos uma. Por favor. Vamos lá. Quer um microfone bom? Una cosa molto legal di discutir assim, e me perguntare un po' se essa cosa oggi, no, a gente poderia fazer uma conversa sobre como mudou essa condição, no? Porque se a gente pensa nessa fisiologia do vestiário, pensa também em uma situação, no, social bastante fechada, no, bastante irregolada. Que é hoje que, para mim, eu acho que mais que um vestiário é uma questão de imagem que a gente cria, que é fisiológica. Cioè, vou explicar melhor. Uma vez, no, quando a gente falou desses costumes, no, a imagem da pessoa era tão forte, tão fechada, que a gente conseguia reconhecer essa classe social e tudo isso. Mentre hoje eu acho que essa questão da imagem em geral, no? Que a pessoa são capazes de criar, põe todo um momento em uma complexidade maior, no? Porque o tema da imagem é um tema que eu acho que é isso, no? É a criação da realidade, de uma maneira, ou a modificação da realidade. E depois um outro ponto, justo assim, a gente antes falou das abstrações, no? Da verdade, ou do que estamos falando. E, por exemplo, você falou que a matemática é abstrata em uma maneira, não? Cioè, essas coisas. Però, por exemplo, quando a gente pensa na nossa disciplina, a matemática, por exemplo, a estrutura, se a gente quer falar, é a única verdade que a arquitetura conta. Então, cioè, não tem outra verdade, não? Porque depois eu acho que todo esse discurso da construção de narrativa, eu acho claro que é construção de narrativa. Quizás é solo construção de narrativa. A gente é personal. Então, mas aí eu começo pela segunda. Eu agradeço as duas questões porque são muito interessantes e, para mim, ajudam muito. A segunda é justamente o que eu disse para ele. A gente se sente... o que a matemática tem de verdade? Porque a matemática estabiliza. Mas ela é a definição da abstração. A coisa mais abstrata que existe é a matemática. A mágica que ela faz, a varinha de condão que ela tem, é justamente que você toca as coisas com a matemática e a matemática organiza algo que não é matemático em si mesmo. Não é nem matematizável por si mesmo. Você impõe à matemática as coisas. Funciona? Sim, funciona. Isso quer dizer que o instinto está funcionando bem. A gente percebe pela experiência o que funciona e o que não funciona, mas é uma abstração por definição. Qual que é a graça dela? O que é uma equação? Uma equação é uma frase onde os termos eles têm uma relação necessária entre si. Só isso, né? Então, quando você aplica a equação para compreender um fenômeno físico qualquer, é uma mágica que você está fazendo. Você está justamente moldando o mundo de acordo com a sua intenção. Perfeito. Não, perfeito. São modelos que você está usando, porque eu falei, é uma frase. Então, o material do romance é a língua. A língua é um sistema lógico, ela não é um fato dado. Ela não é um material, ela é uma
coisa que é inventada por alguém. Ela é uma abstração, uma língua. E é uma abstração desnecessária, assim como a matemática. As pessoas podem viver sem matemática, sem construir prédios, sem entender a regularidade dos fenômenos. Tudo isso. Podem viver sem falar, podem viver falando sem escrever, podem fazer contas sem saber sistematizar a conta, podem multiplicar e dividir sem saber multiplicação e divisão. Tudo isso. Então, as abstrações, elas estão aí justamente... elas são instrumentos que a gente tem para a configuração técnica do mundo de acordo com a nossa intenção. O que um arquiteto faz, resistência de materiais, é cálculo, não é? Resistência de materiais. Você calcula. Tudo bem, ótimo. Aí você dá uma precisão à arte da edificação, mas você pode ter a arte da edificação sem calcular nada. Só por tentativa e erro. Certo? Ora, a segunda colocação eu acho igualmente pertinente, e aí você está dizendo uma coisa que eu considero que é indispensável. O Balzac falou do vestuário, e de fato você pegou uma coisa que é fundamental, eu deveria ter dito. Vou acrescentar na versão escrita. O vestuário hoje, ele é mais um domínio de invenção do que propriamente de projeção de uma lógica. Embora essa invenção, algum marxista poderia dizer, não, mas essa invenção é condicionada pela prosperidade material. Tudo bem, mas dá para inventar e disfarçar. Agora, onde eu diria que a gente tem... O que o Balzac está identificando aqui é uma coisa que os sociólogos depois vão transformar em teoria, que é justamente esse caráter simbólico da realidade social. Não é? E aí, se a gente pensar na nossa realidade, você pode pensar, por exemplo, que o fato de que as pessoas tenham preferência por consumir certos rótulos de cerveja em detrimento de outros, transformou-se numa marca de distinção social. A revelia da intenção de quem consome a cerveja. Eu não estou dizendo que quem gosta de cerveja customizada quer se distinguir de quem não tem dinheiro para pagar pela cerveja industrializada. Mas o fato é, algumas pessoas têm dinheiro só para pagar a cerveja industrializada. E, portanto, quem consome a customizada, você consegue identificar como pertencendo a um extrato da sociedade. Eu não preciso definir, dentro de um romance, qual é exatamente o limite que constitui esse extrato. Mas eu posso caracterizar um personagem a partir desse hábito de consumo. Do mesmo modo, a maneira como a pessoa se desloca. Houve uma época no Brasil, que está superada por hora, em que esse problema do deslocamento ele estava dando uma questão, porque você sabia a classe social da pessoa pelo que ela estava fazendo dentro de um aeroporto. E durante alguns anos no Brasil isso deixou de ser verdade. Você sabia a classe social de uma pessoa se ela tinha automóvel ou não. Isso deixou de ser verdadeiro também. Borra. O critério de distinção introduz problema. É claro que introduz problema. Não é? Bicicleta. Não é? Você é capaz de dizer, nas bicicletas que você vê num parque, quais são as bicicletas de classe média alta para cima e quais são as de classe média para baixo. É fácil. Então, o Balzac ele está falando de uma dinâmica que excede o vestuário. Mas aí, o que você está dizendo, eu acho que é fundamental, porque tem a ver com o que eu estou tentando defender aqui. Apesar dessas simbolizações, elas fazem parte do meio que vai sendo constituído e vai sendo trabalhado pelas pessoas. Mas quando você se dá conta delas, e com o vestuário isso aconteceu num determinado momento da nossa história social recente, você tem a capacidade de reconfigurá-las, ou seja, de colocar esses símbolos para funcionar de um outro jeito. Por exemplo, de um modo que o vestuário seja a expressão da criatividade de um indivíduo ou de um grupo e não esteja necessariamente ligado à expressão de uma classe social. Não é?
Então, é nesse tipo de reconfiguração da experiência que eu estou pensando também, porque por aquela questão que eu já disse. Enquanto a gente ficar também dizendo, então as classes sociais, a dinâmica do capitalismo, bom, aí tudo bem, tem isso. Mas o que tem além disso na experiência concreta? É algo que é mais rico, é mais nuançado. E é isso de que você está falando. A cerveja eu acho um bom exemplo. E as pessoas não gostam desse exemplo. Tem una questione acho che è emancipativa per l'individuo. Cioè, lo che fa lo è, per esempio, come funziona Instagram, no? Cioè, Instagram, todo mundo, no? Sta virando una questione di immagine, io falo antes da esperienza mesma. Cioè, mi parece che a immagine tem uno shift, no? Recentemente, non molto tempo atrás, Então, perché as immagini sono mais importanti dello che aconteceu o che acontece. aí é outro Isso é problema. o que eu falo como a outro dimensão da imagem, fisiologia da imagem. Sim, mas aí é um outro problema, porque a fisiologia da imagem ela pode se tornar, então, um objeto no momento em que a discursividade é suprimida. Porque o mundo da imagem, ele é o mundo do não discurso. O que faz o discurso? Analisa a imagem. Como é que é composta uma imagem no Renascimento? Discursivamente. Para entender um quadro pintado, desenhado em 1620, você tem que saber poética e retórica. Porque são as duas disciplinas que regram a imagem. A produção do sentido, ela permaneceu sendo, até a beirada do final do século XX, uma prerrogativa do discurso. Ou seja, e o discurso ele é linear. A capacidade que está inscrita no discurso, ela não é própria da imagem, que é da análise. O que a imagem faz é impor. Não é? Então, a gente tem um problema aí. Por quê? Aí não no que você está falando. A gente tem um problema no nosso mundo. Um problema bem sério. Eu me dou conta disso porque eu corrijo os trabalhos que os meus alunos entregam na filosofia, e eles são trabalhos de pessoas que estão saturadas de imagem, que não sabem analisar, que tratam o texto imageticamente. Porque alguém poderia dizer, mas o acesso ao texto nunca foi tão grande como agora, porque você tem a tela do computador. Sim, você está enquadrando o texto numa imagem, você está transformando o texto numa imagem. O livro, ele tem uma desvantagem para as pessoas, para a experiência prática, que é o seguinte, ele é discursivo também. Só que quando você faz isso aqui, ele vai reproduzir, ele é uma tecnologia perfeita, o livro, porque ele vai reproduzindo a dinâmica do conteúdo dele. Ela é uma forma que adere ao conteúdo. A internet não. Ela impõe uma forma estranha a esse conteúdo. Viram a imagem. Então, é claro que você tem. Eu não estou dizendo que existam só desvantagens, mas é sempre bom insistir nelas, porque ninguém gosta de falar delas. As pessoas estão sempre falando, não, porque agora a informação circula. Muito bonito, ótimo. Mas o que se perde, o que vai se perdendo cada vez mais, é justamente essa dimensão analítica da imaginação. Que é onde está a matemática. A matemática, ela é discursiva por excelência. Quer dizer, o que a matemática te força a fazer é sempre analisar uma série de dados. Quando você faz na resistência de materiais, você está tomando esses materiais e transformando em matéria analisável. Ou seja, você está dando uma densidade à realidade que ela por si mesma não te oferece. Você não descobre que isso existe até você começar a aplicar a matemática. Quando o pessoal substituiu a astrologia pela física, no século XVII, perdeu-se uma espécie de conhecimento que era dado pela astrologia,
que era justamente o conhecimento do céu como quadro. Essa coisa bonita das constelações, né? E da abóboda, é um saber que nós não temos mais. A astrologia era um saber da configuração das estrelas. É ridículo dizer que tem um touro lá. Não é ridículo, é um mapa. É a mesma coisa que você dizer, essa rua aqui chama... Como é que chama essa rua? Eu ia falar Cidade Jardim. Não, General Jardim, uma rua muito mais interessante que a Cidade Jardim. Rua General Jardim. Bom, é ridículo esse sistema. Por que tem que chamar General Jardim? Por que você não chama Rua do Meio, Rua da Beirada, Rua de Cima, Rua de Baixo, Rua Torta? Tudo bem, chama General Jardim. Assim como lá você tinha o mapa da estrela. O que a física fez? A física complicou a situação, porque quando você começa a estudar física, para chegar na astronomia, você tem que ser um ótimo matemático e um ótimo físico. Ou seja, você não entende mais o céu sem analisá-lo. A análise, ela é sempre um problema. Então, o romance, ele é uma beleza por causa disso também, porque ele propõe uma compreensão analítica de um objeto que sempre foi compreendido figurativamente. Então, é claro, a gente não vai discutir se o mundo moderno vai para qual lugar ou não vai. Eu não estou interessado para onde a realidade vai, mesmo porque, sei lá, uma hora eu vou morrer. Isso não me interessa. Agora, o que eu vejo de interessante é isso. Quer dizer, quando você fala numa fisiologia da imagem, então o que seria a fisiologia da imagem? Seria justamente recuperar o poder de desmontá-la. Proprio per isso, no? Perché acho che, per esempio, una cosa che non si fa nas escolas oggi, no? Também na universidade, cioè, a gente está acostumbrada, por exemplo, a escuchar assim una fala, una palestra, no? E a diffidar di una maniera di falar, no? Pode essere attrattiva, seducente, no? Como as palavras da política, sì. Però, por exemplo, a gente não está acostumbrada a diffidar das imagens, por exemplo, perché acho quando você fala che è un medio differente, acho che o texto e a immagine sono esattamente a mesma cosa, proprio perché a palavra è una cosa astratta, è una cosa, diciamo, è un'opera aberta, no? Dessa interpretação. A palavra, mas aí a palavra falada não, né? Dipende. Não. Por que não? Ué, porque quando a qualidade da palavra falada é não produzir imagens. A palavra falada... Questo acho che è proprio Veja, aí, impossibile. desculpa, o meu papel como alguém da filosofia é sempre desgeneralizar as coisas. Então, assim, ou se você quiser criar problema. O nome não chique de desgeneralizar é criar problema. A definição da palavra falada é justamente o fato de ela não ser imagética. Assolutamente, non so se dici, però io acho che è completamente il contrario, perché è a capacità di nominare una cosa, no, io acho che è un po' o tema... Mas aí você tem que ver como é que isso, por exemplo, o que o Platão diz na República? Que no momento em que os homens passaram a escrever, eles desaprenderam a falar. Justamente isso. Porque a escrita fixa a oralidade e o faz de modo arbitrário. Que aí veja o seguinte, entre o código escrito da língua e a língua falada, a relação, ela é uma relação que não é natural. Ela é inventada. Ela poderia ser diferente. A língua portuguesa, ela poderia ser codificada, assim como qualquer outra língua, de outro jeito que não é o jeito que a gente a codifica. Por exemplo, ela poderia ser codificada ideogramaticamente, por ideogramas, e não silabicamente. Isso quer dizer que a relação, a palavra, ela tem uma propriedade que eu acho incrível, que é justamente essa propriedade de não produzir a imagem, mas de desfazer a imagem. A análise, ela significa isso. Quando o Newton e o Leibniz inventaram o cálculo, o que eles fizeram? Eles descobriram um jeito de você raciocinar, de você produzir objetos geométricos que não seja geometricamente.
Bingo! Por quê? Porque aí você entendeu o que é uma forma geométrica finalmente. O que é? A forma geométrica é o produto de uma discursividade. Ela é um resultado e não um ponto de partida. Então, estou te pedindo para você pensar isso, porque isso que você está dizendo é uma coisa que é válida, não estou tirando. Mas, na filosofia, é importante pensar desse outro jeito. Quer dizer, qual que é a capacidade da palavra? A capacidade da palavra é justamente de veicular um sentimento. De prazer ou desprazer, só. Com isso você faz um mundo, é óbvio. Né? Você faz um mundo. Agora, você não faz uma imagem. E justamente todo o meu problema aqui é o do contorno. Né? Porque na biologia o que está em questão é a imagem. Está sendo questionado é a imagem. Né? Para ter biologia não pode ter forma. Entendi. Para ter cidade e para ter romance também não. Però tuttavia non faço possibile comunque a palavra e imagem não está conectada. Tanto Pensar agora. a tripartição... Mas é isso que eu estou te pedindo para você pensar. Think about it. O Derrida fala umas coisas maravilhosas sobre isso. Sobre quê? Quando fala de o quê? Na gramatologia do Derrida, a escrita e a diferença, esses dois. Assim, coisas magníficas, porque aí justamente é para a gente pensar, desnaturalizar essas relações, entendeu? É isso que eu estou tentando fazer, desnaturalizar, porque essa relação ela é válida, acontece que talvez ela seja já uma naturalização de algo que foi construído, né? Fazer a genealogia do objeto.